Olá, está começando o Em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana e está conosco o professor de engenharia aqui da FEVAL, na Engenharia Civil, o professor Glauber Silveira. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Professor, para começar, o que é mobilidade urbana? Bem, a mobilidade urbana é um conjunto de ações, digamos assim, que envolve basicamente o transporte, né? Transporte de pessoas, transporte de mercadorias dentro de um território, dentro de uma área de abrangência, que basicamente são as nossas cidades, né? E a mobilidade urbana, ela está presente no nosso dia a dia, né? À medida que a gente se desloca, onde nós estamos para o nosso trabalho, para todos os nossos afazeres, nós precisamos ter uma certa mobilidade, nós precisamos de acessibilidade. Então, é digamos assim, uma questão bastante ampla, complexa e muito debatida e muito importante para a nossa sociedade. Nós dependemos dessa mobilidade para as coisas do dia a dia, né? Professor, o senhor pode nos explicar sobre o que consiste a Lei 2.587/12, a Lei da Mobilidade Urbana? Bem, essa lei ela é recente, ela é de 2012, né? E instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E nessa oportunidade a ideia era de que até 2015, todos os municípios que tivessem mais de 20 mil habitantes tivessem os seus planos de mobilidade urbana já desenvolvidos. E com isso visando esses municípios a se habilitarem a recursos de financiamento do governo. Lamentavelmente, até 2015, apenas 5% desses municípios haviam desenvolvido seus planos de mobilidade urbana. Isso levou um adiamento. Agora a nova data marco está para abril de 2019. Então muitos municípios estão com os seus planos de mobilidade sendo desenvolvidos. Novo Hamburgo, por exemplo, Porto Alegre é outro exemplo, estão com seus planos sendo desenvolvidos. E a data estimada é esse abril de 2019. E dessa maneira esses municípios poderão ter um instrumento de planejamento, né, de curto, médio e longo prazo, daquelas ações que sejam definidas para a melhoria do transporte e, no final das contas, da qualidade de vida das pessoas. O que compõe exatamente esse plano de mobilidade urbana de cada município, professor? Bem, esses planos que estão sendo desenvolvidos, eles têm, digamos assim, algumas etapas básicas na sua elaboração. Em resumo rápido, podemos dizer que a primeira etapa disso passa por uma preparação. Essa preparação é na esfera do gestor público, com aquela criação do ambiente inicial, com a designação de uma comissão ou de um comitê executivo responsável por dar as diretrizes iniciais. Inclusive, nessa preparação está a definição de quem vai elaborar esse plano, né? Se vai ser contratada uma equipe de especialistas ou não. Então, essa gestão inicial precisa ser desenvolvida inicialmente na elaboração do plano. Na sequência, é obrigatório, está nos requisitos da lei, e é muito importante, é que seja ouvida a sociedade, seja ouvida a comunidade. Então, um plano de comunicação, de diálogos com a sociedade precisa ser implementado para que se possa ouvir quais são as demandas, quais são os problemas, quais são as aspirações das pessoas. Então, essa auscultação da sociedade precisa ser feita. Em função disso, é elaborado um escopo do plano. Esse escopo tem uma definição das estratégias, das metas principais, o que vai constituir esse plano, né? E, na sequência, é elaborado um conjunto de procedimentos gerenciais, operacionais, que permitam, então, a execução da gestão desse plano. O plano, propriamente dito, para ser implementado, ele tem algumas fases, né? E uma principal seria uma fase de diagnóstico, ou seja, reunindo todas as informações que já foram coletadas anteriormente, né, naquele diálogo com a sociedade, no levantamento de novos dados, de pesquisas, de verificação de interesses, de novas oportunidades. Às vezes, um bairro novo que se pretenda construir faz parte desse diagnóstico. É preciso que o plano incorpore esses conhecimentos, né? Então, feito esse diagnóstico,
Em seguida se faz uma elaboração de alguns cenários futuros, qual a tendência, o que se espera com esse diagnóstico elaborado. E se faz um plano de ação. Se conhece essa realidade, se faz um plano de ação e todo o plano de ação, juntamente com ele, vem os seus indicadores. É preciso definir os indicadores que serão utilizados posteriormente para avaliar a eficácia do próprio plano. Por exemplo, a taxa de ocupação do transporte coletivo. Hoje é um determinado parâmetro. O que se espera que, num certo futuro, no horizonte do plano, essa taxa venha a melhorar? Então, são indicadores para cada um desses planos que precisam ser definidos. Uma vez elaborado o plano, ele então tem que ser aprovado. Ele tem que ser aprovado na esfera pública, em geral isso aí passa por um projeto de lei, que tem que ser aprovado na Câmara de Vereadores, né? Para que então depois, com o plano aprovado, o município possa se habilitar em financiamentos para aqueles investimentos que serão necessários. Para fazer as transformações. Sim. Professor, há uma estimativa do déficit do transporte público no Brasil? O nosso transporte público é muito caótico, né? Vou pegar, não que seja um bom referencial, mas São Paulo, que é a nossa principal cidade, nós temos, segundo os últimos dados aí, 5 milhões de pessoas usando transporte por ônibus, 4 milhões de metrô e 7 milhões usando o veículo automóvel. Então, imagina um universo desse tamanho, como fazer, né? Então, essas questões são bastante complexas. Rio de Janeiro, houve uma melhoria razoável no transporte em função, por exemplo, de eventos pontuais, tipo Copa do Mundo Copa e as Olimpíadas. Esses dois eventos alavancaram melhorias no transporte urbano do Rio de Janeiro, com a introdução de alguns mecanismos, alguns meios de transporte que não tinham, que melhorou o transporte público lá. Professor, pois em São Paulo, né, pegando, foi em São Paulo que nasceu as jornadas de 2013, em cima, né, da questão da tarifa do ônibus, né? Então, o transporte coletivo ali era a principal pauta. Passado todo esse tempo, né, 2013 até agora, mais de 5 anos. E nesse meio tempo, 2015, teve ali a PEC, em que atribuiu o transporte público como direito social, uma emenda constitucional, né? Mas eu, salvo engano meu, mas eu vejo pouco avanço. Pelo contrário, São Paulo, pelo que se saiba, né, foram tiradas as linhas de ônibus e o preço da tarifa aumentou. O que se deve a essa pouca preocupação com a mobilidade das pessoas que realmente precisam do transporte público? Por opção ou não, né? Porque há pessoas que optam por não usar o transporte individual e as pessoas que necessitam, realmente. Em realidade, as pessoas, algumas não têm opção. Tem que usar o transporte público disponível, na qualidade que ele estiver. Em realidade, isso é uma inversão de necessidades. Idealmente, o que se busca para transporte de massa, de populações, é um estímulo ao transporte coletivo. Esse é o melhor modal, é o melhor mecanismo, né? E aqui no Brasil a gente tem problemas sérios de transporte público, seja da qualidade, seja da prioridade de investimentos, seja do simples cumprimento de uma tarifa, de uma pontualidade. Há pouca transparência nos contratos com as concessionárias, né, de ônibus. Bem, são assuntos muito particulares, mas posso falar do ponto de vista geral, assim, a gente não tem uma confiança no transporte público, ele não é de boa qualidade e, na verdade, isso é o grande problema que nós temos, né? Na medida em que não tem o transporte público de qualidade, as pessoas ficam, em geral, quem pode optar, desestimuladas a usar o transporte público, né? E prefere usar o seu veículo particular. Isso, na verdade, eu diria assim que é o grande problema que nós temos, que precisa ser enfrentado de uma maneira mais firme, mais positiva, com uma política muito mais séria de investimentos nessa área do que tem sido feito até então. Pelo contrário, se a gente olhar os últimos 50 anos, o que houve foi um incentivo no sentido oposto, priorizar o uso do transporte motorizado individual, do automóvel, né? Como se isso fosse uma solução. Na verdade, acabamos criando um grande problema da mobilidade urbana. O espaço ocupado por um ônibus, ele é muito menor
no transporte de pessoas do que um conjunto de automóveis equivalente, né? Então, essa é a grande situação que nós vivemos. Na verdade, o estímulo ao bom uso do transporte público é a base para a gente melhorar a nossa mobilidade urbana, né? E esse é o nosso grande desafio. Não adianta, nós até podemos fazer melhorias nos sistemas ou físicos, nas nossas ruas, nas nossas avenidas, no sentido de criar outras medidas de melhoria de tráfego, mas isso não vai ser suficiente se nós não enfrentarmos o problema maior, que é a deficiência do transporte público. Nós precisamos ter isso como uma prioridade de investimento. Então, os planos de mobilidade urbana têm que focar muito forte nisso. Todos os outros meios, os mecanismos e modais que possam ser aventados, como a ciclovia, a melhoria das calçadas, tudo colabora, tudo é importante, mas não é o essencial do meu modo de ver, porque o transporte público coletivo é aquele que pode mais rapidamente desafogar nossos engarrafamentos. Não é estimulando o uso do automóvel, pelo contrário. E criar medidas restritivas para o uso do automóvel, como São Paulo fez, por exemplo, rodízios de placas, foi um dos mecanismos. Logo a população se deu conta de quem pode, compra 2 carros. Um com uma placa X, outro com a placa Y. E dessa maneira continua usando o transporte individual, em detrimento do uso do transporte coletivo. Então, na verdade, o transporte coletivo, como eu disse, é o grande segredo para resolver a questão da mobilidade urbana. Seja como for, não só o ônibus, mas como outros modais. O metrô, por exemplo, é um outro modal interessante, muito importante, que nem todas as capitais têm. Porto Alegre, por exemplo, não tem metrô. Mas aí, professor, a estrutura, por exemplo, digamos, Porto Alegre fazer um metrô, a estrutura da cidade comportaria fazer um metrô, por exemplo, a estrutura dos prédios, né, de toda a construção, daria para fazer um metrô sem comprometer todo o processo, toda a estrutura da cidade? Sim, hoje nós temos soluções de engenharia perfeitamente execuíveis, viáveis, são feitas mundo afora com implantação de metrô. Porto Alegre já deveria ter o seu metrô há muitos anos, né? Houve, felizmente, para Porto Alegre e os municípios da região metropolitana, a construção do Transurb. Foi uma grande alternativa metroviária que se teve para o transporte de populações, né? Foi uma iniciativa que se perdeu, ou está, digamos assim, insuficiente para atender essa demanda entre Mas os apenas municípios. um lado, né? Do lado do Vale de Sinos, quem vai para Viamão, Gravataí, tudo, até Guaíba, né? Sim, mas se não tivesse o Transurb, seria muito pior, né? Mas esse tipo de iniciativa, ele foi dado, digamos assim, na direção certa, mas ficou parado, não evoluiu nesse aspecto, né? Então, como eu estava comentando, o metrô, eu acho que é um dos mecanismos, dos meios de transporte que a gente pouco usa ainda. Se alega que o custo de investimento seria muito alto, mas, de outro lado, se a gente olhar o custo que nós temos por não dispor de um transporte como esse, também é elevado. Basta olhar, por exemplo, a questão de mortes no trânsito. Recentemente tem saído publicações do uso do seguro do DPVAT, por exemplo, que apontam, assim, números alarmantes de mortes no trânsito. O custo disso para a sociedade é altíssimo. São bilhões de reais que nós gastamos anualmente, não só como indenizações, mas todo o custo que reflete lá no SUS. Por exemplo, na medida que um motoqueiro que se acidenta, ele se torna inválido, por exemplo, alguém paga a sua pensão. É um custo, além do trauma pessoal, né, o custo para a sociedade. Então, isso é uma série de custos indiretos que nós temos em detrimento do mau uso do transporte, digamos assim, né? A poluição também é um deles. Não vou nem falar na poluição. A poluição é outro aspecto importante. Aliás, os planos de mobilidade urbana devem também incentivar e visar também o transporte, a mobilidade sustentável, que se diz, que é o uso de veículos não poluentes, veículos, ônibus limpos, né, veículos elétricos. Recém o Brasil está entrando nessa nova geração, digamos assim, de veículos com uso de eletricidade, né? Em outros lugares, Estados Unidos, na Europa, já se tem muitos veículos já. Inclusive o país já determinou, né, o fim da fabricação, né, e de uso de veículos
com energia fóssil, né? Sim, No caso do petróleo. sim. Uma boa calçada bem pavimentada, sem obstáculos, que permita as pessoas caminharem, não deixa de ser sustentável. Se eu puder caminhar para me deslocar de onde eu estou, num certo raio, digamos assim, 400, 500 metros, para encontrar aquilo que eu estou procurando, eu não vou usar o meu carro, não vou usar o transporte público se eu posso ir a pé. Essa facilidade, essa viabilidade de podermos fazer isso faz parte da mobilidade urbana. Né? Professor, e como podemos, né, transformar essa cultura do carro que é tão forte, né, entre nós? Mas isso eu vou pedir para o senhor responder após o nosso intervalo, tá? O Em Pauta volta em breve. Voltamos com Em Pauta, hoje falando sobre mobilidade urbana. O professor Glauber tinha lhe perguntado, né, no final do bloco anterior, sobre como podemos mudar essa cultura do carro. Bem, essa questão é bastante também complexa e eu diria assim que em parte passa pela educação das pessoas e muito também em função das diretrizes e daquilo que são os pensamentos de governo. Nós tivemos durante muitos anos uma cultura do rodoviarismo aqui no Brasil com estímulo ao uso do automóvel, né? Que começou lá na década final da década de 50, 60. Sim, eu digo que culminou com Brasília. Brasília é assim o exemplo daquilo que a gente não pode mais fazer. É uma cidade que, se não tiver um automóvel para se deslocar no eixo principal de Brasília, a gente fica com uma situação complicada, né? Não tem um estímulo para um uso de outros meios, né? Então, o Brasil não foi um bom exemplo nesse sentido, né? Então, professor, e aí, como assim podemos pensar em outros modais, por exemplo, ciclovias, né? O senhor falou no Transurb, com as cidades já totalmente estruturadas, como elas estão hoje, né? A impressão que eu tenho é que as cidades foram aumentando, né, e priorizando assim, as vias para os carros, mas não se considerou outras possibilidades de transporte. Esse também é um desafio que eu diria assim que os engenheiros, os arquitetos, os planejadores têm hoje. Em realidade nós temos duas cidades. Temos as cidades antigas e as cidades novas. A maior parte das nossas cidades são cidades antigas. Elas foram concebidas, foram criadas, foram surgindo sem um planejamento adequado que levasse em consideração o convívio dos diferentes modais. À medida que eu projeto ou construo uma cidade com um sistema viário baseado numa pista para veículos, com estacionamento lateral e uma calçada, e estabeleço um gabarito de tantos metros de extensão, e não pensei que ali pudesse ter uma ciclovia ou ter um corredor de ônibus, mais adiante, no futuro, quando se quer fazer isso, não se tem esse espaço físico. E aí surge sempre o conflito desses vários modais. Eu não posso, por exemplo, colocar uma ciclovia onde não foi pensado ali uma ciclovia naquele espaço. Não posso pensar um corredor de ônibus se eu não tenho um gabarito viário para abrigar isto. Então esse é um desafio, essa concorrência de interesses que nós temos hoje nas cidades antigas. Basicamente todas as cidades que estão já existentes há muitos anos. As cidades novas, eu diria assim, bairros novos que têm surgido, estes bairros já podem nascer com esses conceitos, né, considerando um ambiente seguro do tráfego e aí planejado. Então isso nós podemos corrigir, digamos assim, desde o início. Mas o grande desafio é aquilo que nós já temos, são as cidades que nós vivemos. E esse é o desafio que a gente encontra hoje, de criar meios dessa harmonia, desses diversos modais, num espaço já tão conflituado, né? Nas calçadas, nós já temos uma série de dispositivos das calçadas que precisam existir para o pedestre se deslocar. Mas colocar uma ciclovia, que é uma dessas, assim, modais interessantes, a gente só pode fazer isso onde tem o espaço, onde tem, digamos assim, condições topográficas adequadas para que uma bicicleta possa se deslocar. Uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, em algumas áreas já temos ciclovias
estão adequadas, mas em outras áreas têm surgido ciclovias ou ciclofaixas já com um certo problema operacional. Eu não posso colocar uma ciclofaixa, uma ciclovia, onde eu tenho uma pista com um desnível muito grande, ou tenho que estacionar um carro do lado, tem problema de segurança viária. Aliás, a segurança viária, me parece que ela é o principal ponto assim, que deve ser considerado nessa harmonia desses vários modais. Nós não podemos esquecer que, ora, nós somos um motorista, estamos lá dirigindo o veículo, e não podemos achar que estamos seguros porque estamos nessa situação, porque num segundo momento nós descemos do carro e andamos numa calçada. Então, na calçada eu sou o pedestre. Então, a gente está exercitando diversas situações. E nós temos que pensar, enquanto planejadores, na segurança de todos, não só do motorista, mas também do pedestre, do ciclista, daquele que usa o transporte coletivo, daquela pessoa que atravessa um corredor de ônibus. A gente tem problemas muito sérios de atropelamentos, né? Então, tudo passa por educação, mas a educação anda junto com a segurança viária. Nós precisamos ter mecanismos que nos propiciem maior segurança viária. Vou dar um exemplo. Se sabe que a velocidade diretriz, a velocidade do tráfego, quando ela supera 40 km horários, o número e a gravidade dos acidentes aumenta muito, né? Uma via que tem 60 km por hora de velocidade permitida, os acidentes nessas vias são muito mais impactantes do que em outras vias que nós temos limitação com 40 km por hora. O número cresce 2, 3 vezes mais do ponto de vista de acidentes, né? E com isso todos os desdobramentos. Então, esse aspecto precisa ser considerado como segurança viária em qualquer momento desse planejamento. Pois é, a segurança viária aí passa por pensar no público de idosos, de pessoas com deficiências físicas, né? Por exemplo, cadeirantes, né? Então, mais do que oferecer possibilidades de transporte, também pensar na segurança. Sim, eu diria que a segurança ela é o primeiro ponto para ter uma boa mobilidade urbana. Não tem mobilidade urbana se não tiver segurança. Então, hoje a engenharia tem mecanismos já de atenuadores de velocidade, que são recursos que a gente pode utilizar. Por exemplo, se sabe que quadras muito longas, mais de 150 metros de extensão numa quadra, já é um indicativo de que a velocidade natural do veículo vai ser maior. Então, quadras mais curtas, ou seja, esquinas mais seguidas, já servem para atenuar ou diminuir a velocidade diretriz, né? Da mesma maneira, uma rotatória pode ser usada para diminuir a velocidade. Afunilamento do trânsito da faixa junto a uma rotatória, junto a uma esquina, pode ser um outro mecanismo. A criação de extensão de meio-fio, as orelhinhas que a gente chama nas esquinas, para dificultar que o veículo entre com velocidade, é outro mecanismo. A criação de passagens elevadas, né, suba o nível do pavimento em travessia de pedestre, por exemplo, pode ser um outro mecanismo, né? A criação de almofadas. Tem uma série de recursos que a engenharia tem hoje para resolver, para tentar minimizar a questão da segurança, da velocidade. A velocidade, como eu disse, é o principal causador de mortes, digamos assim, né? Professor, segundo um estudo do IPEA, 20%, né, da população em regiões metropolitanas gasta mais de 1 hora para chegar ao trabalho, né, e depois nesse deslocamento. Sim. Quais consequências disso? Vou dar um dado de São Paulo. 45 dias por ano é a média que o paulistano passa no transporte público. 45 por dia é 1 mês e meio. É muito tempo, né? É muito tempo. É muito tempo desperdiçado. Olha a qualidade de vida como fica prejudicada na medida que a gente tem que gastar tanto tempo dentro de um veículo para o transporte. O que nos poderia fazer nesses momentos que se passa no transporte? Essas questões todas, elas são importantes, elas estão dentro dos planos de mobilidade urbana, na medida que esses planos são concebidos para justamente melhorar ou visar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Professor, eu comentei antes no bloco anterior a questão da poluição, né? Essa questão ecológica que ela está urgente, né? Eu vejo pouco debate em cima dela. Isso é uma oportunidade para a gente discutir a mobilidade urbana e também a gente vai conseguir aproveitar essa oportunidade?
para fazer esse debate assim, de uma forma mais ampla? Eu creio que sim. Os planos de mobilidade urbana, eles têm lá os seus requisitos. Também a questão da sustentabilidade, a diminuição da poluição ambiental, né? A gente tem que olhar isso sobre vários mecanismos, várias formas. Num primeiro momento, por exemplo, a poluição sonora. É uma poluição que a gente tem com o uso de veículos da forma como temos. Assim como a poluição por emissão de gases. Então, na medida em que a gente tem a troca de veículos para veículos que não sejam poluentes, que usem energia limpa, por exemplo, nós estamos já dando um passo nesse sentido. Criação de VLTs, criação de veículos elétricos, todos eles andam nesse sentido, né, de preservação ambiental. Não podemos esquecer também que mesmo assim, todos os nossos veículos, sejam os que temos, sejam aqueles que não sejam poluentes, em algum momento eles vão ser descartados. Professor, esse descarte vai, em algum momento, pode, digamos assim, respingar numa poluição ambiental. Porque por mais que você consiga reciclar, não se recicla tudo, né? Sim. Professor, então para encerrar, queria me perguntar assim, sobre a questão o cidadão comum, né, saindo um pouco do plano governamental. Como eu, por exemplo, quem está nos assistindo, pode agir no seu espaço, né, na sua cidade, para melhorar a questão do transporte público? Eu diria sim que nós temos uma situação hoje favorável, confortável, em primeiro lugar, para a participação na elaboração desses planos de mobilidade. Existem requisitos lá de ouvir a comunidade. Existem oficinas, existem seminários, existem enquetes, até por telefone, existem entrevistas. Novo Hamburgo, por exemplo, está em andamento isso, pesquisas para ouvir a comunidade. O cidadão deve e pode participar até pela internet, com as suas sugestões, com as suas colaborações, com aquilo que as pessoas veem que não está funcionando bem, que gostariam que funcionasse melhor. Então a participação da sociedade é muito importante, A educação das pessoas também é importante. As pessoas também têm que estar educadas para o trânsito, saber usar os veículos adequadamente e assim colaborar com a qualidade de vida de todos. Ok, então. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Ok. E você, muito obrigado pela sua companhia e voltamos na próxima semana com mais um Em Pauta. Até lá. Tchau.